nervosismo aí, mas mesmo a gente subindo aqui todo domingo, né, para fazer a primeira parte, quando a gente tem a responsabilidade de estar trazendo a palavra, é diferente, né, a gente fica aquele nervosismo. Bom, na pregação de hoje, eu gostaria de trazer um tema, né, eu estava ouvindo uma pregação na internet, e esse tema ele falou muito comigo, eu quis trazer, eu quis discorrer sobre ele, amém? E o tema é o seguinte: mudar dói, mas vale a pena. Esse é o tema da noite, amém? Quando nós temos algo em nossa vida que precisa ser removido, que ele precisa ser mudado, é um processo difícil, é um processo que é desconfortável e é sofrido também. Quando eu preciso mudar, quando eu preciso remover coisas, pessoas da minha vida, eu sofro muito para fazer isso. Mas quando você verdadeiramente decide fazer essa transformação, fazer essa remoção na sua vida, Deus, Ele pode agir como Ele quer sobre as nossas vidas. Amém? Na Bíblia nós temos diversos personagens, vários exemplos, que passaram por momentos de mudança e remoções dolorosas da vida, mas que superaram e Deus estava com ele. E veja bem, essas mudanças que essas figuras passaram foram mudanças que estavam debaixo da ordenança de Deus, que apesar que Deus mandou acontecer aquilo na vida dele, ele passou por uma mudança sofrida, foi difícil. Então, mesmo que nós estejamos embaixo da ordenança de Deus, ainda assim é doloroso, todo o processo de mudança é doloroso. Amém? Eu quero começar aqui com o primeiro exemplo da Bíblia, que se encontra em Gênesis, capítulo 12. Glória a Deus, aleluia. Amém? Nós vamos falar aqui do pai da fé, Abrão ou Abraão, né, que Deus muda o nome dele. Vou estar lendo aqui. Gênesis capítulo 12, o título do capítulo diz assim: Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Amém? Eu quero contextualizar um pouco referente a essa palavra, né? Porque aqui nós já estamos na parte que Deus fala com Abrão para ele sair da terra, mas antes disso, nós temos Terá, pai de Abrão, né? Estava na terra de Ur, né, onde nasceu Abrão, nasceu os outros filhos de Terá. Terá teve 3 filhos, que foi Abrão, Naor e Harã. Harã é pai de Ló, que estava com Abrão. Amém? Os 3 viviam ali naquela terra, Ur dos caldeus. Né? Ali, Abrão conheceu Sarai, que se casou com ela. Naor teve a sua esposa. E Harã foi o filho de Terá, o primeiro filho a dar um neto para Terá, que foi Ló. Amém? E o que acontece aí? Terá está nessa terra ainda de Ur, junto com seus filhos, mas Harã acaba morrendo. Harã morre e Terá decide sair da terra de Ur e ir até Canaã. Tá bom? Só que o único filho que vai acompanhar Terá será Abrão, Sarai e o Ló, que é o seu neto. Né? A gente sabe que quando morre o filho, o vô acaba cuidando do neto, acaba virando filho também dele. E saíram os 3 da terra de Ur, Naor ficou, e o caminho seria até Canaã. Amém? Só que no meio desse caminho até Canaã, Terá ele para numa cidade que tem de mesmo nome, Harã. Ele para naquela cidade, ali ele habita com a sua família, né? A Bíblia ela não relata o porquê que Harã acaba habitando na terra de... Porque Terá acaba habitando na terra de Harã. Mas eu acredito que, como ele estava passando por um processo de luto, né? Por ter perdido um filho, ele está numa cidade de um nome similar ao filho que ele perdeu. Ainda naquela dor, naquele sofrimento, ele acaba parando. Mas se você pegar, ele está indo no caminho o quê? No caminho de Canaã. E para onde que Deus designou a caminhada
de Abrão foi para Canaã. Deus estava enviando Abrão para Canaã. E Terá, em vez de ter seguido o seu caminho até Canaã, ele para e habita em Harã. E aí ele acaba falecendo. Ele morre, Terá. E Abrão ele tem que sair da terra de Harã e seguir o seu caminho. Aí nós viemos para o capítulo 12, onde Deus fala com Abrão para ele sair dessa terra e ele ir em busca da terra que Deus vai mostrar para ele. Amém? Aleluia. Só que Deus, ele fala exatamente assim: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. O Senhor disse o que para Abrão? Sai da tua terra e deixa a tua parentela. Deus não fala para Abrão levar Ló com ele. Mas Abrão o quê? Você pensa, seu sobrinho, que o pai faleceu, eu amo tanto, como que eu vou deixar? Abrão não tinha filhos. E a herança de Abrão vai ficar para quem? Acredito que naquela época ele pensou isso também. Para quem que vai ficar a minha herança? Para quem que eu vou deixar? Eu vou levar Ló comigo. Tenho carinho por Ló. Então ele acabou levando Ló com ele. Lembrando que Deus disse para ele o quê? Sair da parentela. Amém? E vamos aqui na continuação. Depois, que ele sai da terra de Harã, ele vai seguindo juntamente com Ló até Canaã, nós vemos que passa por várias dificuldades, juntamente com Ló. Ele acaba tendo o quê? Ele acaba entrando em conflito com Ló, entrando em conflito ali com os gados deles, os pastores dos gados ali acabam brigando, tanto de Ló quanto de Abrão. E eles precisam o quê? Se separar, porque não está dando certo. Então, Abrão chega para Ló e fala o quê? Se você escolher o terreno da direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Então, Abrão ele falou para Ló, escolhe a terra que você quer e você siga. Ló, como era ganancioso, escolheu o quê? A melhor terra, a terra mais vistosa, mais bonita, que estava dando mais frutos. Mas aquela terra que era próxima do quê? De Sodoma e Gomorra. E aí eu peço que os irmãos vão no capítulo 13, aqui de Gênesis. Capítulo 13, versículo 14. E disse o Senhor a Abrão: depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de herdar, a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Então nós vemos o que aqui? Após Abrão deixar Ló, Deus reafirma a promessa dele. Deus pode seguir com a promessa que ele tem na vida de Abrão. E por que eu resolvi trazer isso daqui? Porque muitas das vezes nós temos um Ló na nossa vida. É um Ló que está impedindo você de mudar. É um Ló que está impedindo Deus de agir na sua vida como Ele quer. Aleluia. Nós temos um Ló. Às vezes não é uma pessoa. Às vezes é uma coisa que tem na sua vida. Às vezes é algo que você não consegue tirar. É algo que você não consegue se libertar. Esse é o Ló que está te atrapalhando de seguir o caminho. De seguir aquilo que Deus tem preparado para você. Amém? Então, muitas das vezes, nós temos dificuldade de romper certas ligações, certos vínculos, até familiares. Esse foi o caso de Jó. Jó, ele teve um problema de romper o cordão umbilical com Ló. Porque é meu sobrinho, eu tenho que cuidar. Porque isso. Mas Ló era ganancioso. Se a gente olhar a história depois disso, o que acontece com Ló? Lembrando que Abrão, ele se apartou de Ló, mas ele não abandonou Ló. Se nós continuarmos lendo ali em Gênesis, a partir do capítulo 14 e 15, Ló ele é levado a cativo após uma guerra entre os reis da cidade que ele estava. Ele é levado a cativo. E quem ajuda ele a sair desse local que ele está em cativo é o próprio Abrão. O próprio tio ajuda ele a sair dali cativo. Então ele não abandonou. Então o que a gente tem que pensar é isso. Muitas das vezes você não quer tirar o Ló da sua vida por medo. O que vai acontecer com fulano? Como que fulano vai ficar sem mim? E não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O Senhor está
vida? Como que eu vou fazer as coisas acontecerem na sua vida se você não se aparta? Porque você não se separa? Deus, Ele quer isso da gente, Ele quer. É difícil, é doloroso, imagina a situação de Abrão, vendo tudo acontecer, as brigas entre os pastores, vendo toda aquela situação, mas é necessário ele se apartar para que ele possa continuar aquilo que Deus prometeu para ele. Amém? E na história nós vemos que, eu quero falar de uma outra figura também, ainda continuando com Ló. Ló é levado cativo, Abrão ajuda ele a sair desse momento difícil. Depois, nós temos aí, durante a história, Sodoma e Gomorra. Jesus, ele é tão misericordioso, Deus é tão misericordioso que ele podia ter deixado Ló lá. Ló e Sodoma e Gomorra, tudo ser destruído, e Ló e sua família junto. Mas não, Deus, ele ainda, em sua misericórdia, por amor também à vida de Abrão, ele envia anjos até a casa de Ló. Fala para Ló que saia dessa cidade, porque eu vou destruir aqui. É uma cidade de pecado, é uma cidade que já não tem mais jeito. Deus já não estava aguentando mais a situação daquela cidade. Ele envia os anjos e Ló ainda hesita em sair. Hesita tanto que o que acontece? Os anjos saem arrastando Ló e sua família da casa ali de Sodoma e Gomorra para poder sair daquele lugar. Verdade. Olha a misericórdia de Deus com a nossa vida. Mesmo ele não querendo, mesmo ele resistindo ali, ele é puxado e sai. Só que Deus, ele dá uma ordenança também quando ele sai, que é o quê? Saia e não olha para trás, nem você nem sua família. Então sai Ló, suas duas filhas e a esposa. Não podia olhar para trás. Quando Ló estava chegando na outra cidade, o que a esposa de Ló faz? Ela olha para trás. Você está olhando para o seu passado ainda? Você está preso lá no seu passado ainda? Aleluia. Eu estou falando para você, larga esse passado. Eu fiz coisas novas na sua vida. Eu quero fazer coisas novas. Aleluia. Ela olhou para trás e ela virou o quê? Uma estátua de sal. A palavra diz, a esposa de Ló virou uma estátua de sal. Dessa maneira. Ela cumpriu uma ordenança de Deus, que foi não olha para trás. Deus foi misericordioso. E mesmo na infinita bondade e misericórdia dele, ela olhou para trás. Aleluia. Eu entendo a esposa de Ló até, porque você tá deixando, eu imagino que ela deixou tudo. A casa dela, os móveis, as coisas, tudo aquilo que você planejou, tudo aquilo que você construiu para sua família, e você tem que deixar para trás. Né? Eu acho que ela olhou com pesar e falou, meu Deus, o Senhor, quando Ele nos manda para uma terra, quando Ele manda fazer alguma coisa, Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele não vai soltar sua mão. Eu creio. Aleluia. Se é Ele que está mandando, se verdadeiramente é Deus que mandou você sair, Ele não vai deixar que nada de ruim aconteça na sua vida. Eu creio. Então continue olhando para frente, para o alvo que é Cristo. Não olha para trás, para o seu passado, para os problemas que aconteceram lá. Ah, porque eu sofri assim, eu sofri assado. Por isso que agora eu não consigo casar mais, não consigo namorar mais, não consigo não sei o quê. Ai meu Deus, não sei o quê. Para de namorar, para de lembrar do seu passado. Para com isso. O Senhor está fazendo coisas novas, Ele está te mostrando coisas novas lá na frente. Você presa lá atrás. Ele te livrou do cativeiro, ele te livrou lá de Sodoma e Gomorra, que seria destruída. Meu Deus. Né? Você vê que o Ló, ele tinha uma vida tão destruída que depois que ele sai, ele vai para uma caverna, né, com as filhas, ele fica lá. As próprias filhas se deitam com o pai e tem 2 filhos. Você vê que vida, que Ló é esse que está na sua vida que você não quer tirar? Vamos hoje, saia daqui, falando, eu vou tirar o Ló que está na minha vida. Eu vou eliminar esse problema, eu vou eliminar isso que está me impedindo de seguir, igreja. É isso que o Senhor quer falar para nós nessa noite. Amém? Eu quero trazer uma outra figura aqui em Jonas, capítulo 1, amém? Aleluia. Glória a Deus. Jonas, ele é um profeta, né? Só que ele é um profeta fujão aí, pelo que eu estava lendo. Eu não tinha lido a história de Jonas tão a fundo como eu peguei para trazer essa palavra. Deus, ele chega a Jonas, ele fala para ele, levante e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, ou seja, vá pregar a palavra em Nínive, que eu quero salvar aquele povo, eu tenho misericórdia
misericórdia por aquele povo, eu quero salvar. Só que Jonas, ele se levanta e foge. Fala, não vou não, eu não vou para Nínive. Ele foge, ele se esconde, ele pega uma passagem, vai para dentro de um barco e fica lá dentro. Fala, não vou. Ele vai para um barco que está indo em direção a Tarsis. Não está indo para Nínive. Olha só, a ordenança de Deus foi: vá para Nínive pregar para aquele povo, clamar para aquele povo. Não é para ele para Tarsis. E ele entrou naquele barco. E vamos aqui em capítulo 1, versículo 4, que diz assim: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou, e dormia um profundo sono. 6. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Amém? A gente vê aqui no capítulo 5 que Deus em minúsculo, né? Não é o nosso Deus, são outros deuses. Deus em maiúsculo aqui no capítulo 6 é verdadeiramente o Deus de Israel. Amém? Amém. Então o que acontece? Jonas, a ordenança de Deus foi o quê? Vai para Nínive, ele foge e vai entrar num barco que ele não tinha que estar ali. Não era para ele estar naquele local. E o que acontece? Deus manda uma grande tempestade. Jonas, ele está desobediente. Olha o que acontece quando você não obedece. E Deus manda aquela tempestade, o povo no barco sem entender o que estava acontecendo, que tempestade é essa. Eles começam a lançar o quê? Começam a lançar a carga que eles têm dentro do navio no mar, para poder o quê? Aliviar o peso. Olha a perca que eles tiveram com Jonas no barco. Perderam toda a carga. Para você ver. E aí eles começam e aí o próprio mestre vai até Jonas e fala: por que dorme? Por que dormes, né? O que tens, dormente? Levanta e invoca o seu Deus. Até aquele que não acredita em Deus começa a acreditar na hora da dificuldade, né? Então ele vai, fala para ele: invoca. E aí os próprios marinheiros que estão ali, eles começam o quê? Eles começam a jogar a sorte para saber o que está acontecendo. Por que está tendo uma forte tempestade? Qual o motivo dessa forte tempestade? Até que eles chegam na razão que sobreveio este mal por causa de quem? Por causa de Jonas. Aí eles começam a questionar Jonas. Por que você está aqui? E não sei o quê. E perguntando para Jonas o que estava acontecendo. Ele fala que ele é hebreu. Aqui no 9 ele diz: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra seca. E aí esses homens, eles começam a temer e perguntam para Jonas, né, por que ele está fugindo? E perguntam assim: o que nós podemos fazer para cessar essa tempestade que está acontecendo? E Jonas fala assim: me lança no mar. Olha que loucura, me lança no mar. Se você me lançar no mar, a tempestade vai se cessar. Só que eles temeram. Como que eu vou tirar a vida de uma pessoa assim, vou lançar no mar do nada só para parar uma tempestade? Todos aqueles marinheiros temeram fazer isso. Mas na verdade não deveriam, porque o Jonas estava atrapalhando tudo. Se livrar do Jonas dava certo. É isso que Deus está te falando. Se livra do Jonas na sua vida. Aleluia. Hoje, se livra. Se livra de todo vício, se livra de toda maldição que está sobre a sua vida. É o que Deus está te falando. Vamos se livrar, vamos jogar ao mar. Meu Deus. E aqui nós vamos no versículo 15 ainda do capítulo 1, que diz assim: e levantaram Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Está aí o segredo. Era tirar o Jonas do seu barco, que tudo resolvia. Apesar que para eles foi temeroso, eles temeram fazer isso. É tirar a vida de alguém. Mas o segredo era esse, era tirar o Jonas que estava lá dormente, sem fazer nada, estava em desobediência naquele barco, levando todo mundo com ele para o mesmo buraco. É verdade. E quando tiraram o Jonas, cessou a tempestade. Aleluia, Jesus. Mudar dói. Remover aquilo que está na nossa vida dói. Pessoas, remover amizades, viu, meninas? Amizades às vezes que vocês têm que quer te impedir de vir para a casa do Senhor.
Tá falando pra você, você vai fazer o que lá? É chata, não sei o que. É mais legal você estar aqui, vamos fazer tal outra coisa. Não. Esse tipo de amizade, ele não te acrescenta em nada. É dessa maneira, glória a Deus. Entendeu? É você trazer essas pessoas mais perto de Deus. E uma última figura que eu quero citar aqui nessa pregação sobre mudança, uma figura que está sobre uma ordenança também. Eu acredito que tudo que aconteceu na vida dele não foi em vão, foi porque Deus permitiu. Eu queria falar de José. A história de José eu acho uma história lindíssima. José, ele pensava diferente de seus irmãos, né? Porque Deus falava muito com José. E José acaba o quê? Ele acaba sendo vendido como escravo pelos seus irmãos. Olha tanta coisa que José passou na vida dele. É vendido como escravo, né? Vai para o Egito, é comprado por um general, se não me engano. Ele acaba indo para a casa dele, vira administrador da casa dele, é acusado como estuprador, vai preso. Na prisão, mesmo assim, Deus começa a usar ele para revelar sonhos. Mas eu analiso a história de José no seguinte: se Deus não permitisse que José passasse por todas essas dificuldades, ele não teria chegado, ele não teria sido o governador do Egito como ele foi. Glória a Deus. Às vezes é necessário você passar, é muito difícil, às vezes pode demorar anos o seu processo. Pode demorar anos essa dificuldade que você está passando. Mas Deus, ele está vendo lá na frente, ele está enxergando lá na frente o que vai acontecer com você. Então continue firme nas promessas de Deus. Assim como José, eu não vi, na história pelo menos, eu nunca vi José reclamar de nada. Nunca vi José murmurar de nada. Mas ele continuou crendo no Deus dele. Ele começou a revelar sonhos. Começou a fazer aquilo que Deus tinha para ele. E quando ele vira governador, quem é que vem até ele? Os próprios irmãos. Vai ver o que é a vitória dele. Vai ver aquilo que Deus realmente tinha revelado para ele no sonho há muito tempo atrás. Foi difícil para José passar por todas essas mudanças, tudo que ele passou. Foi muito difícil, mas ele alcançou. Aleluia. Assim como Abrão, foi difícil ele remover, cortar um vínculo da família, da vida dele. Assim como é difícil para aqueles marinheiros, né? Eu coloco como figura aqui os marinheiros, eles tirarem Jonas do barco deles, mas também foi necessário para que cessasse a tempestade e tudo acontecesse. Então que nessa noite você saia, né? Que eu já vou encerrar, foi bem breve. Mas que você saia pensando nisso. O que eu preciso tirar da minha vida hoje? Aleluia. O que eu preciso remover da minha vida hoje? O que é o Ló da minha vida? O que é o Jonas da minha vida? Você não quer ser igual a José? Aleluia. Se torna governador na Glória frente? a Deus, aleluia. Que eu quero. Eu trouxe essa palavra também que eu estou passando por uma mudança difícil. Mas eu acho que tudo está no plano de Deus. Aleluia. Tudo que Ele quer. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade. Glória Glória a Deus.